Olá, sejam todos bem-vindos ao Clube do Livro. Hoje, nosso tema será desenvolvimento da estrutura e função do miocárdio. Eu sou Letícia Nakamura Kubata, R1 em Cardiologia Pediátrica, e essa apresentação faz parte do Programa de Referência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O tema foi baseado no capítulo 4 do livro de Moss and Adams, Heart Disease, que é a nossa bibliografia base. O coração tem como células base o miocárdio. Sua estrutura e sua função sofrem grandes mudanças durante a vida fetal e, posteriormente, sofrem mais mudanças ainda após o nascimento até chegar à vida adulta. E este período ele é marcado por uma extensa remodelação fisiológica e metabólica, onde o coração fetal ele vai se adaptando às novas condições de nascimento até adquirir a função semelhante à função do adulto. Esses processos eles são regulados por diversos fatores, e dentre eles nós podemos citar os neurotransmissores, hormônios, fatores de crescimento e forças mecânicas, que são aquelas até baseadas nas leis da física. Em relação à estrutura, à composição do miocárdio, temos que lembrar lá da embriologia. Inicialmente, o coração ele funciona como um simples tubo, que é composto por miócitos cardíacos e células endocárdicas. Só que, no entanto, ele rapidamente vai se transformando em um órgão complexo, composto por diversas células e de diferentes funções. E cada uma vai acabar se especializando, surgindo as células de condução, de transporte e as outras células funcionais. A seguir, vou mostrar aqui a vocês a função de cada uma delas. Então, vamos conhecer os componentes do miocárdio. Aqui, eu trouxe uma figura retirada do livro, no qual podemos ilustrar a representação esquemática dos componentes celulares e estruturais do miocárdio. Essa camada aqui, superior em azul, destacada, são chamadas de camada de células endoteliais, e elas têm a função de revestir a superfície do endocárdio. E é sustentada por uma camada chamada matriz extracelular densa, que é essa aqui destacada em rosa, que é composta por diversas substâncias. Dentre elas, a gente pode citar os colágenos, elastinas, fibronectinas, proteoglicanos, que são secretados pelos fibroblastos cardíacos. Essas substâncias é que vão promover a característica de ser uma malha semelhante a uma folha, que fornecem resistência, filtração e estabilidade à célula. Aqui, então, como nós vimos, quem produz a matriz extracelular são as células chamadas de fibroblastos. O fibroblasto cardíaco é essa estrutura rosa nucleada aqui presente na malha extracelular. Eles são os principais responsáveis pela deposição, ou seja, pela formação da matriz extracelular e fazem a secreção das metaloproteinases, que são enzimas proteolíticas e também com os fatores de inibição. E isso dá a capacidade de remodelamento ao coração. Além disso, eles também promovem a proliferação de mais miócitos cardíacos por meio dos fatores de crescimento. E são essas funções que vão tornar o ventrículo funcionalmente competente, dando estabilidade, dando estrutura e vai fazer a transição da vida fetal para a vida pós-natal. Uma curiosidade aqui é que após o nascimento, a quantidade de fibroblastos chega até a ser duplicada no período pós-natal. Aqui, então, nós temos mais outras estruturas que são sinalizadas aqui na imagem. Essa em verde são chamadas fibras de Purkinje, que são células condutoras, ou seja, são aquelas células responsáveis pela propagação do impulso elétrico. Aqui na imagem também nós podemos ver os pequenos vasos sanguíneos e os capilares, representados aqui nessa estrutura em azul, arredondada, e eles são localizados sempre adjacente às fibras miocárdicas e têm a função de promover nutrientes, sangue oxigenado e remover os substratos metabólicos. E aqui, por fim, nós temos representados os cardiomiócitos e os discos intercalares. Os cardiomiócitos são essas estruturas em azul, organizadas em feixes, e eles possuem a função de acoplamento, tanto acoplamento elétrico, né, do meio de condução, quanto acoplamento mecânico. E as suas principais funções são gerar força, por meio das miofibrilas, que são respostas ao mecanismo de excitação e contração, que a gente vai ver logo a seguir. E também a função de transmitir a força por meio desses feixes celulares. E aí, para isso, ele conta com uma estrutura muito importante, que são os chamados discos intercalares.
Por meio destes, as substâncias e os íons, eles conseguem se difundir de uma célula adjacente até uma célula logo em seguida, que faz agilizar o transporte desses íons necessários para a contração, que torna esse transporte mais ágil. Porque se fosse depender por meio de outras difusões, seria muito mais demorado. Então, para agilizar esse processo, promover uma contração rápida, um processo efetivo, a gente precisa da união dessas células, né, que são chamadas dos discos intercalados. Já que falamos, então, sobre as estruturas envolvidas no mecanismo de contração, vamos agora conhecer um pouquinho como funciona o potencial cardíaco, potencial de ação. Então, esse potencial cardíaco de ação ocorre devido às alterações nas membranas das células cardíacas que estão relacionadas à entrada e à saída de correntes iônicas, que vão alterar a voltagem da célula. Os principais íons que estão envolvidos nesse processo são o sódio, o potássio e o cálcio. Aqui eu trouxe o gráfico, também retirada do livro, que mostra como funciona esse potencial de ação. Aqui no eixo X, a gente tem a variável de tempo, e no eixo Y nós temos a variável de voltagem elétrica. E vamos falar então agora sobre cada uma dessas fases. Aqui eu fiz um esquema simples, rudimentar, para a gente entender um pouquinho melhor esse processo. Tentei ilustrar aqui uma célula cardíaca no seu primeiro momento. Esses cilindros são os canais de sódio, de cálcio e de potássio. E aqui a gente mostra como está a polaridade nesse momento. Ou seja, no meio extracelular, nós temos mais íons positivos, ficando no interior da célula mais negativo. E essas flechas roxas, elas representam as junções químicas, que são aqueles discos intercalados que eu falei anteriormente. E elas vão propiciar a propagação de íons de uma célula a outra. Lembrando, só um detalhe, é que as células, né, os cardiomiócitos, eles são estimulados apenas quando recebem um estímulo, diferentemente das células marca-passo que conseguem desencadear um potencial sozinho. Então, as células miocárdicas, elas não geram potencial, elas precisam de um estímulo. E para isso, eu trouxe aqui até um raiozinho para tentar justificar isso. As células que têm um repouso está bem mais negativo, né? Então, geralmente fica mais ou menos de menos 86 milivolts. E aí, quando a célula anterior recebe um estímulo, a gente tem a passagem de alguns íons pelas junções, como, por exemplo, o sódio e o potássio. E aí, isso vai acabar alterando agora a voltagem da célula, que antes estava bem negativa, né, mais ou menos menos 86, e com essa entrada começa a ficar um pouquinho mais positiva, chegando até o menos 160, menos 65 volts, milivolts, e isso aqui a gente considera o chamado limiar. E assim a gente vai ter a ativação dos canais de sódio e também os de cálcio. Então, alterou a voltagem aqui, já faz ativar esses dois canais. Então, a primeira fase, que é chamada de fase zero, é a fase da despolarização rápida. A polaridade, então, que antes era bastante negativa, de menos 86, aqui a gente está caracterizando mais de menos 75, vai chegar mais ou menos no seu limiar de menos 65, ativa a abertura dos canais de sódio, né? Então, tem a entrada de mais íons para dentro da célula, e aí a célula vai tornando-se rapidamente mais positiva, chegando até mais 25 milivolts no final dessa fase. E uma vez aberto, esses canais de sódios, eles vão se inativar rapidamente, quando chegam a essa determinada voltagem. E para que serve isso? Isso serve para gerar um período refratário, nos quais canais eles vão deixar de responder a outro estímulo. Isso é muito importante para o tempo de contração, tanto que quando a gente tem algum problema nessa ativação e inativação dos canais, a gente pode ter alguns problemas como arritmias, porque acaba alterando esse tempo, esse potencial de ação. Aqui, então, temos a fase de despolarização rápida, né, que eu acabei de falar anteriormente, no qual, depois que atingiu o limiar, os canais de sódios, eles abrem, vão criar um influxo, ou seja, vai entrar a célula, vai entrar íons positivos para dentro das células e vai aumentar. Antes que estava negativo, vai ficar mais positivo. Aqui, em seguida, nós temos a fase 1, que é chamada fase de repolarização precoce. Essa fase é uma fase breve, é uma fase curta. E ela resulta nesse entalhe entre o final da fase ascendente de despolarização rápida e o início da fase platô. Nessa fase, ocorre a inativação dos canais de sódio, ou seja, aqueles canais de sódio que estavam abertos anteriormente, eles são fechados, e a abertura dos canais de potássio.
E nisso a polaridade que estava alta, de mais 25 milivolts, ela vai caindo gradativamente até chegar aproximadamente 0 milivolts, porque vai ocorrer a saída de potássio na célula. Então, aqui ilustrei novamente, né, essa fase de repolarização para ficar um pouco mais fácil de entender. Então, aqui, né, houve o fechamento dos canais de sódio e houve a abertura dos canais de potássio, que também é dependente da voltagem. Isso vai ter a saída dos íons do meio intracelular para o meio extracelular. Isso vai resultar numa pequena diminuição do potencial de membrana, que vai dar origem à fase platô. Então, lembrando que estava só entrando, né, o sódio, aí a célula foi ficando positiva, positiva, positiva. E aí, para ter essa queda que a gente viu, até chegar a 0 milivolts, mais ou menos, então a gente teve que retirar os íons que estavam positivos na célula e jogar para o meio extra, né? Então, essa fase de pico. A fase 2 é chamada fase de platô, e ela é marcada por um equilíbrio, tanto entre a entrada, aqui a gente tem mais um íon na jogada, então a gente tem a entrada de cálcio e a saída de potássio. Então, ao mesmo tempo que o potássio sai da célula, o cálcio entra por meio dos canais lentos de cálcio. E isso vai manter uma polaridade, né, entre 0 milivolts. E um outro dado é que o cálcio ele é muito importante no processo de contração celular, de contração muscular. A seguir, depois eu vou mostrar ele mais detalhadamente. Então, aqui, né, na fase no platô, a gente tem os canais de potássio, que eles continuam abertos, e também a gente tem a abertura dos canais de cálcio. Então, o cálcio do meio extra vem para o meio intra, e esse processo é um canal chamado canais de cálcios lentos. Então, a entrada é lenta, porém é constante. Por isso que eu até dividi a flecha aqui para mostrar isso. Então, como eu havia falado, a gente tem íons de cálcio muito ativos nessa parte da contração muscular. Então, eu representei aqui porque o cálcio, só esse cálcio que vem do meio extracelular, ele não é suficiente para gerar uma contração. Tem um mecanismo relacionado ao retículo sarcoplasmático que vai liberar mais cálcio para a célula e ajudar no processo de contração. Aqui na fase 3, a gente já vai ter a fase de repolarização. Então, essa fase, ela vai ser marcada pelo fechamento dos canais de cálcio e ainda vai continuar aberto os canais de potássio. Então, a polaridade, ela vai cada vez mais negativando até chegar novamente a menos 86 milivolts. Um dado importante é que quem tem problema nos genes que vão controlar o fechamento dos canais de potássio podem estar relacionados a síndrome de QT-LON, gerando alto risco de mortalidade súbita cardíaca. Então, por isso que é necessário ter todo o processo certinho, do jeito que deve ser, porque se tem erro em alguma dessas fases, em algum potencial, em algum canal, pode gerar grandes, importantes alterações clínicas. Então, aqui representado, né, então nós temos o fechamento dos canais de cálcio, então não tem mais aquela entrada lenta, e aqui o potássio ainda continua saindo. Isso que vai deixar a polaridade mais negativa, chegando de novo ao seu repouso. Então, por último, nós temos a fase do potencial de repouso. Aí aqui, apesar do nome ser repouso, ocorre uma troca efetiva de íons por meio das bombas de sódio e potássio, no qual o sódio é jogado para fora e o potássio entra no interior da célula. E isso faz manter esse potencial de menos 86 milivolts. Só que esse processo ele vai ocorrer apenas na presença do ATP, ou seja, é um processo que necessita gasto de energia. Então, por quê? Se a gente continuasse com os canais de potássio abertos eternamente, vai chegar um momento que a célula vai ficar muito negativa e não vai ter fim. Então, para dar uma equilibrada, para manter aquele potencial no repouso, a gente tem essa bomba de sódio e potássio, no qual, por meio do gasto de energia do ATP, nós vamos ter a entrada de 3 íons de sódio e a saída de 2 de potássio. Agora, então, continuando ainda sobre a fisiologia cardíaca, temos mais alguns detalhes sobre esse processo. O termo acoplamento, excitação, contração, ele refere-se ao mecanismo no qual o potencial de ação, que é o que a gente viu agora anteriormente, vai gerar contração das miofibrilas. Aqui, então, eu trouxe novamente uma imagem do livro para a gente resumir esse processo. E aqui eu vou ressaltar a importância do cálcio e dessa estrutura chamada túbulos T, que vocês estão vendo aqui na imagem. Os túbulos T, também chamados de túbulos transversos, eles vão agir nas membranas do retículo endoplasmático
para causar a liberação de íons de cálcio e assim produzir a contração muscular. Então, aqui a gente tem também o extra. Com a invaginação, a gente aumenta, né, a superfície de contato e a gente tem a entrada aqui de cálcio para o interior. Então, aqui, por meio essa flechinha em vermelho, eu vou mostrar aqui a primeira parte desse processo. O cálcio vindo do meio extracelular, ele vai entrar no meio intra, por meio dos canais de hidropiridínicos, né, presentes no tubo T. E aí, esse cálcio que entrou, ele vai ativar um outro canal também dependente de cálcio, num processo chamado de liberação de cálcio induzida por cálcio. Então, o cálcio que estava dentro do retículo endoplasmático, essa estrutura em roxo, ele também irá sair aqui para o interior da célula e junto com o cálcio vindo do meio extra e o cálcio vindo do retículo endoplasmático, ele vai atuar na contração aqui das miofibrilhas. Aí aqui em seguida em azul, depois que ocorreu a contração, para onde que vai esse cálcio? Então a gente tem alguns meios para qual ele se dirige. Então uma parte do cálcio, ele volta para o retículo endoplasmático, por meio dessa enzima, desse canal chamado de cerca-2, que ele vai atuar como uma bomba, vai jogar o cálcio para dentro do retículo e aqui também tem uso de ATP. Uma outra parte ele ficará esperando para ser expelido por meio da ação de outras bombas. Lembrando aquela bomba que eu tinha falado lá no começo, das bombas de sódio, potássio dependente de ATP, a gente tem a saída de soja, meio intra, e entrada de potássio. Então, aqui a gente fica com déficit de sódio. E aí, como tem menos sódio, a gente tem mais uma bomba, só que nessa vez ela não é dependente de energia, ela é uma bomba de contratransporte, no qual ela vai jogar o sódio para dentro da célula, né, porque ele estava em déficit, em contrapartida, o cálcio para fora. E aí são duas cargas positivas, né, por ser chamado de contratransporte. Então, aqui o cálcio, uma parte foi para o retículo, uma parte foi, de novo, para o meio extracelular. Continuando a falar sobre a fisiologia da contração e relaxamento, vamos conhecer um pouquinho mais agora sobre o sarcômero. O sarcômero é uma estrutura que dá aspecto estriado à célula. Então, quando a gente vê no microscópio, a gente vê aquelas estrias, é esse sarcômero que dá essa característica. E ele é formado por filamentos de proteínas, que são os filamentos finos, conhecidos como actinas, que são esse filamento com essas bolinhas. E também a gente tem intercalado entre eles os filamentos grossos, que são chamados de miosina, que estão localizados aqui ao centro. Quando tem a contração, essa linha Z, com essa linha Z, elas se aproximam e vão gerar o processo de contração. Depois do relaxamento, elas se distanciam novamente. Então, aqui nessas imagens, para detalhar melhor como funciona esse processo, a gente tem a divisão do que acontece na diástole e na sístole, né? Aqui é o relaxamento, quando a gente não tem a contração, e aqui na sístole, quando tem a contração. Então, aqui em cima, a gente tem aquele filamento fino, que são os filamentos de actina, e aqui embaixo, a gente tem os filamentos de miosina. Os filamentos de miosina, ele tem essa perna, né? Que esse sítio irá precisar ligar a esse sítio da actina para poder ocorrer a contração. Só que a gente tem alguns problemas aqui para poder conseguir levar esse processo. Então, aqui em cima, em volta da actina, a gente tem esses filamentos, essa corrente azul fininha, ela é chamada de tropomiosina. E aqui esse filamento um pouco mais grosso é a chamada troponina. A gente tem nesse complexo o sítio de ação, né, no qual a cabeça do filamento de miosina precisa interagir com a actina, como se fosse um mecanismo de chave e fechadura. Só que a actina, ela não está disponível, ela está fechada pela tropomiosina, e aí então esse sítio ele não consegue ligar. Então o que acontece? Para que haja esse processo, a tropomiosina, ela tem a capacidade de quebrar ATP. Então, ela quebra o ATP, fica energizada, e enquanto isso, o cálcio, ele vai ligar a troponina C. Então, aqui, a partir do momento que foi liberado o ATP, o cálcio vai se ligar à troponina C. E aí, a tropomiosina que estava fechando, ela sai do local e vai deixar o sítio descoberto. A miosina, então, ela vai se engatilhar e vai conectar a actina, fazendo um movimento de flexão. E aí, nisso, a gente tem deslocamento do filamento de actina para frente. Então, né, a gente teve esse acoplamento, teve flexão, teve a contração.
Só que aí, para que ocorra o relaxamento, a gente precisa que esse filamento se solte. E para que isso ocorra, a gente vai precisar novamente de energia. A gente vai precisar de novamente do ATP. Como a miosina, ela tem mais afinidade pelo ATP, ela vai soltar da quitina e vai voltar a conectar assim. Conectar aqui a troponina C. O cálcio, então, vai sair, vai retornar para o retículo e a tropomiosina vai voltar a cobrir o sítio da actina. E esse processo, então, a gente repara que o que é importante? A gente tem a ação do cálcio, que é aquele que nós já comentamos, e também o uso do ATP. Sem o ATP, esse processo não ocorre. Vamos agora, então, conhecer um pouquinho como funciona o ciclo cardíaco. E para isso a gente tem um gráfico que é bastante ilustrativo, que é chamado de gráfico de volume e pressão. Ele é até bem conhecido, está presente em alguns outros livros também. Então, esse aqui é o diagrama de volume e pressão, e que faz a gente entender um pouquinho melhor como que é o mecanismo da contração, e aqui a gente exemplifica o ventrículo esquerdo. Então, no eixo X, nós vamos ter a variação de volume do ventrículo esquerdo, né? Que em casos normais vai chutar o sangue para o sistema periférico. Então, nesse eixo X, a gente tem o volume de sangue no ventrículo esquerdo em ml. E no eixo Y, nós temos a pressão do ventrículo esquerdo em milímetros de mercúrio. E as letras, elas vão corresponder a cada fase do ciclo. Então, vamos lá. Na letra A. Aqui na letra A está representado o volume sistólico final. Corresponde ao final da sístole. Então, depois que ocorreu a contração, aqui a gente tem o volume sistólico final, no qual todo o volume de sangue saiu. Então, ficou apenas o volume residual. Por isso que ele não começa aqui do zero, ele já começa aqui mais para frente, porque ele não é todo o sangue agitado, fica ainda um pouquinho de sangue dentro. E assim, a pressão, tanto a pressão quanto o volume, são baixos, porque não está tendo nenhum mecanismo de contração, então tem volume baixo e pressão baixa. Agora, de A para B, a gente tem chamado período de preenchimento, que é a diástole. Então, o sangue ele vai entrando gradativamente. Aqui em D, a gente, então, depois que houve todo esse enchimento, nós vamos ter o volume diastólico final. Então, com o final da diástole, há bastante sangue no interior desse ventrículo. Só que a pressão também é baixa. Então, a gente vê que aumentou apenas o volume, mas a pressão não subiu. E por que isso acontece? Porque, apesar de ter mais volume dentro do ventrículo, ele também foi se dilatando para acomodar todo esse sangue. Então, depois que houve essa dilatação, vai ter um momento que vai ocorrer o fechamento da válvula mitral. E aí, só aí, ocorrer a contração. Então, aqui de B para C, a gente tem a chamada contração isovolumétrica. O ventrículo, que antes ele estava relaxado, ele começa a contrair. Então, vai aumentando a pressão. Só que ele precisa ir aumentando essa força gradativamente até a abertura da válvula aórtica, para que esse sangue possa ser ejetado. Então, em C, nós temos representados a abertura da válvula aórtica. Então, ocorre a ejeção, ou seja, a saída de sangue para a via sistêmica. Então, a gente vê aqui que o volume vai diminuindo. Com a abertura em C da válvula aórtica, a gente vai ter iniciado de C até E o período de ejeção. Aqui o autor ainda divide em C e D, que é um breve período de ejeção, no qual, de C a E é um período de ejeção, uma ejeção mais rápida, no qual a gente tem mais pressão até sair todo o sangue. E aí, depois de D a E, nós vamos ter um breve período de ejeção, com uma pressão, assim, ainda está saindo sangue, só que a pressão já é um pouco reduzida, porque está começando a ocorrer o relaxamento dos miócitos. Então, E, nós temos o fechamento da válvula aórtica, para não retornar esse sangue ao ventrículo. E de E a A, nós temos o chamado relaxamento isovolumétrico. O ventrículo, então, ele vai se relaxar, fazendo como se fosse um vácuo. Porém, ele ainda não vai receber sangue porque a válvula mitral está fechada. E aí, então, inicia-se o ciclo todo novamente. Aí começa a abrir a válvula, entra em período de diástole e vai girando um ciclo. Ainda sobre esse gráfico, aqui eu demarquei ao meio, o cálculo do trabalho. Mas antes vamos ver um pouquinho
sobre essa seta aqui no seu interior. Essa seta azul, ela mostra a quantidade de sangue que foi ejetada, ou seja, o volume total atingido antes da sístole, né? Então, é tudo que houve aqui, menos aquele volume basal que já estava antes. E se a gente fazer uma relação em porcentagem, a gente vai ter a fração de ejeção. Aí, por meio do cálculo dessa área, né, de toda a área do gráfico, a gente tem o cálculo do trabalho cardíaco. Quando, por exemplo, a gente faz um exercício, a gente acaba necessitando de mais volume e de mais pressão. Então, o gráfico ele acaba se deslocando para frente, né, porque aumenta o volume, e acaba se deslocando para cima, porque aumenta a pressão. Então, consequentemente, aumenta a área, e, consequentemente, a gente tem que o trabalho cardíaco será maior. Bom, então, sobre agora, para encerrar, alguns conceitos emergentes e a conclusão. Então, apesar de haver muitas pesquisas sobre desenvolvimento do miocárdio, todas as funções, ainda há muito a se estudar. A gente tem alguns assuntos emergentes atualmente, como o papel das células troncos do coração no período tanto pré-natal quanto pós-natal, e a regulação epigenética dessa maturação cardíaca. Então, esses dois alunos têm um grande potencial para, quando descobertas novas técnicas, conseguir atuar melhor nesse processo, nessa dinâmica de contração cardíaca. Então, o desenvolvimento dessas áreas de pesquisa, ele continuará a aumentar nossa compreensão sobre o desenvolvimento do coração e de como ele funciona, para assim auxiliar a criação de novas abordagens para o tratamento de doenças cardiovasculares pediátricas. Então, essa é a nossa referência, né, o livro de Moser and Adams. E é isso. Muito obrigada.